Pessoal, aula aí para vocês de determinante, então, para a gente fazer a lista dessa semana. Amanhã vai fazer uma semana que eu subi a lista lá no SIGA, né? Mas eu dei 2 semanas para fazer, então teoricamente a gente teria até sexta que vem. A lista é algo muito parecido com isso, os números não são esses, eu nem olhei, eu nem fui conferir, na verdade, como é que ficou a lista. Espero que não tenha ficado muito parecido, né? Porque eu quero ensinar vocês a técnica, não quero que vocês decorem como é que é o exercício, mas imagino que está diferente. Então, vamos imaginar como é que a gente faz o determinante 2 por 2 e 3 por 3. Eu acho que a gente não precisa gastar uma aula síncrona para isso, porque afinal de contas, o nosso tempo no ensino remoto está tão corrido que eu decidi dar isso de maneira síncrona, porque não faz sentido para vocês no curso técnico estudar a teoria de matrizes. E a teoria de matrizes ela vai toda, não faz nem muito sentido no ensino médio, faria mais no ensino superior, mas o Brasil ensina, né, no currículo nosso ensina isso no ensino médio, e o final de matriz, depois que você vê toda a teoria de matrizes, você deságua em determinantes. Os determinantes eles são um número extraído de uma matriz quadrada. Tanto que eu coloquei aí 3 matrizes quadradas. A rigor, para eu transformar esses 3 caras em matrizes, que a matriz vai ser só a tabelinha de números, tem uma definição maior, mas para nós podemos pensar nela só como sendo a tabelinha de números. Para ser matriz, ó, preciso colocar entre parênteses ou entre colchetes. Como tá o pauzinho, né? Eu vou colocar o colchete para não estragar aí toda a minha tela. Agora são 3 matrizes. Quando eu faço isso, são os 3 determinantes dessas mesmas matrizes. É só uma questão de notação, tá? É que a matriz é uma tabela de números. O determinante é um único número. E só matrizes quadradas têm determinante. Como assim, André? Ó, vamos supor que essa matriz de cima, essa primeira, né? Porque vocês viram que é uma questão de notação, né? Continua sendo a tabelinha de números aí. Mas é que o determinante a gente vai transformar a tabelinha de números num único número. A matriz não. A matriz ela é uma tabelinha de números e a gente larga ela quieta lá. Mas, por exemplo, esse aqui, ó. Esse daqui, esse determinante, né? Escrito na forma de matriz, portanto com colchete. Ou melhor ainda, com parênteses, para vocês verem que existe outra forma. Com uma coluna a mais, 0 e 5. Essa matriz não é quadrada. Por quê? Pelo próprio formato, a gente vê que essa tem um formato próximo de um quadrado. Essa também tem um formato próximo de um quadrado. Essa também tem um formato próximo de um quadrado. Essa aqui já tem um formato mais próximo de um retângulo. Mas tem um jeito que o software não entendeu isso, né? Mas tem. Se a gente vier aqui certinho, fizer certinho aqui, a gente vai ver que ela tem o software não entende nem a pau. Mas vocês estão vendo aí que ela tem um comprimento maior do que a altura. Tem um jeito mais técnico da gente diferenciar isso. Essa primeira aqui, ó, ela tem 2 linhas e 2 colunas, ó. Uma linha, 2 linhas. Uma coluna. Isso o software entende, né? 2 colunas. Essa aqui tem 3 linhas e 3 colunas. Essa outra também tem 3 linhas e 3 colunas. Essa que eu desenhei só para exemplificar, ela tem, ó, duas linhas e 3 colunas. As matrizes quadradas vão ter o mesmo número de linhas e o mesmo número de colunas. Para simplificar, gente, linha é o deitado, tá? Coluna é o em pé. Então essa aqui tem 2 linhas e 3 colunas. Essa aqui é 2 linhas por 3 colunas. O número de linhas é diferente do número de colunas, a matriz é retangular. O número de linhas é igual, o número de colunas, a matriz é quadrada. Determinante a gente só calcula para a matriz quadrada. O que é o determinante? É um único número que representa toda a matriz. Só que antes de você calcular esse número, você não sabe que número é esse. Então como é que você faz? Troca o colchete que estaria aqui do lado, ou o parênteses, por 2 pauzinhos, porque isso aí já está indicando que você vai calcular, que você vai transformar a tabelinha de números num único número. E como é que você faz esse cálculo? Para estudar, ou mesmo na minha atividade você pode fazer assim, numa prova presencial você não vai poder fazer isso, então você já vai ter que estar com a cabeça mais treinada. Mas quando você está começando a treinar, vai e pega 2 canetas, uma de cada cor. Pega uma azul, todo mundo tem uma caneta azul no estojo, né? Escreve tudo em preto ou escreve tudo a lápis. Pega uma caneta azul e você vai vir primeiro nessa direção aqui, ó. Não tem como pensar muito, tá? Você vai ter que decorar qual que é a direção que você vem primeiro. Nessa direção, você não vai trocar o sinal do que der aqui. Não vai trocar um sinal. Então, para lembrar de não trocar um sinal, você já escreve um mais. 3 vezes 6, 18. Vou até escrever assim para vocês, ó. Você vai sempre multiplicar os números pelos quais essa linha passou, tá? Você pode até riscar em cima dos números, quando você estiver fazendo para você. Eu não vou riscar para que você possa ver bem aí, ó, onde a minha linha tá passando. Eu interrompi a minha flechinha com 3, interrompi com 6,
3 vezes 6, deixa eu ver quanto tempo já deu. 5 minutos, tá bom. 3 vezes 6, 18, mais 18. Pega uma caneta de outra cor, acho que nem todo mundo tem uma caneta vermelha aí, se tiver melhor para você visualizar, se não faz a lápis da cor da própria matriz. Mas o importante é que você tenha pelo menos duas cores, porque nessa outra direção aqui, ó, nessa outra direção aqui, da mesma forma, quando você estiver estudando, você pode fazer um risco contínuo, se for mais fácil para você visualizar, tá? Aqui eu não vou fazer. Você vai fazer também o produto, 4 vezes 1. Só que nessa direção você troca o sinal que der. Então, para você lembrar de trocar um sinal, você já põe um menos na frente e aí você copia todos os números. Se puder, põe parênteses, tá? Porque, por exemplo, aqui poderia ser menos 1. Poderia ser menos 1. E aí você ia fazer 4 vezes menos 1, ia dar 4 negativo aqui dentro do parênteses, com o menos de fora ia voltar a ser 4 positivo. Não vou complicar a vida de vocês não fazendo isso, tá? Vamos fazer um com todos os de dentro positivo. Posteriormente, depois a gente faz um exemplo em que algum deles sejam negativos, porque a questão não é os positivos e os negativos, não é assim que você deve pensar. Você deve pensar assim, ó, nessa direção azul não troca o sinal, por isso que eu ponho um mais na frente. Nessa direção vermelha troca o sinal, eu ponho um menos na frente, porque eu não sei o que vai estar aqui. Eu não sei se o resultado dessa multiplicação desse número por esse número vai dar um número positivo ou negativo. O ponto é que nessa direção vermelha eu troco. Se der positivo, 4 vezes 1, os dois são positivos, então dá positivo, então vai dar menos 4 no fim da história. Se der positivo, eu ponho menos. Se der negativo, eu ponho mais. Eu sempre vou trocar o sinal nessa direção. Por isso que eu ponho menos fora, de preferência entre parênteses, para evitar aí erro de conta. E qual direção é o mais? Qual direção é o menos? Não tem jeito. Você tem que assistir meu vídeo aí, ou né, outros vídeos que você queira, e decorar. Então, ó, aqui eu vou ficar assim. Da parte positiva, 3 vezes 6 positivo, 18. Não é da parte positiva, não, da parte que não troca o sinal. 3 vezes 6 positivo, 18. Da parte que troca o sinal, 4 vezes 1 positivo, 4, mas como troca o sinal, menos 4. 4 menos 18 vai dar como resultado desse determinante 14. Pessoal, o que significa isso daí? Significa que esta matriz quadrada, que eu escrevo ela assim, 3, 1, 4, 6, ela tem um determinante, um único número que representa ela. É o 14. O pessoal desenvolveu essas técnicas de determinante na história da humanidade tem um tempo já, tá? Que eles são muito utilizados para resolver, foram inventados, né? Para resolver sistema de equação. A gente vai entrar em sistema para ajudar vocês lá nas matérias de eletrônica. Eu estou gravando esse vídeo tanto para ELET quanto para MEC, e os dois precisam de sistema, tá? A gente vai formalizar sistema. Mas uma das primeiras técnicas que o pessoal inventou para fazer sistema, que eu não vou entrar, se chama regra de Cramer, envolve determinante. Eu imagino que vocês vão usar os determinantes para outras coisas aí no curso técnico de vocês. E o 3x3? 3x3 é a mesma ideia, mas ele tem uma etapa a mais. Você tem que pegar, ó, vir aqui e copiar essa coluna e essa coluna. Não complica não, você vem e copia, ó, não vou nem rabiscar para não deixar feio, copia aqui na frente, ó, 9, 6, 3, 7, 4, 1. Copiou? Copiou? Você vai fazer a mesma coisa, pega uma caneta de uma cor, nessa direção vão ser os que não trocam o sinal. Ó, tá vendo que aqui tô pegando 3 números, no 2x2, né, duas linhas, 2 colunas, eu pego 2 números, no 3x3 eu vou pegar 3 números, para você lembrar que não troca o sinal mais. 9 vezes 4 vezes 8. Da mesma forma também vou continuar. Ó, aqui não tem 6 e 1, não tem como eu pegar 3 números, mas aqui no 7, como eu copiei, tem, tá vendo? Então, 7 mais, para eu lembrar que aqui não troca o sinal, 7 vezes 2 vezes 3. E o último que dá para eu pegar 3 números é esse aqui, ó, que vai dar mais, para eu lembrar que não troca o sinal, 5 vezes 6 vezes 1. Tá? Então já vou até copiar aqui, porque senão vai ficar muito poluído quando eu for fazer a parte do troca o sinal, tá? Eu resolvi antes, porque essas contas são mais chatinhas, vocês teriam que jogar na calculadora. Então, 9 vezes 4 vezes 8 vai dar 288. Ó, 288 é o 9 vezes 4 vezes 8. 7 vezes 2 vezes 3 vai dar 42. E 6 vezes 5 vezes 1 vai dar 30, que é o pessoal do não troca o sinal, tá? Aí você vai lá, pega uma caneta de outra cor, vai na mesma direção que a de cima ali. Então o primeiro que tem 3 números, ó, 9 sozinhos, 6 e 7. O primeiro que tem 3 números vai envolver o 5, o 4
e o 3, aqui você põe um sinal de menos para você lembrar que troca o sinal. 5 vezes 4 vezes 3. Vem aqui também, ó, 2 vezes 9 vezes 1. Põe um menos aqui para você lembrar que troca o sinal. Menos 9 vezes 2 vezes 1. E o último que dá para pegar 3, ó, é o 7, o 6 e o 8. Tá? Você vai fazer 7, põe um menos para você lembrar que troca o sinal, vezes 6 vezes 8, tá? Ó, 3, 4, 5, 1, 2 e 9, 8, 6 e 7. Aí o próximo seria 3 e 4, é só 2, não pega. O próximo seria o 1 sozinho. Faz bem alinhadinho, o meu às vezes está difícil de ver porque não ficou tão alinhado, tá, pessoal? Então tenta fazer aí, quando você for copiar essas duas colunas, manter as mesmas distâncias e tal, certinho, para você não ficar com dificuldade de enxergar quem são os três que você vai pegar. O meu ficou um pouco complicado aqui porque eu não dei o alinhamento adequado. Eu copiei as duas colunas mais juntinhas, numa altura diferente. O ideal é você copiar igualzinho para não dar esse tipo de erro. Mas vamos em frente assim mesmo. Depois eu faço um outro mais alinhadinho para deixar mais claro a ideia para vocês. 5 vezes 4 vezes 6 dá 60, mas aqui troca o sinal, hein? Menos 60. 2 vezes 9 vezes 1, 18. Aqui troca o sinal, então menos 18. 7 vezes 6 vezes 8 vai dar 336. Troca o sinal, então menos 336. Como é que você faz essa conta, pessoal? Você soma todo mundo que é negativo e soma todo mundo, eu não queria escrever aqui porque vai poluir. Soma todo mundo que é positivo, vai dar um número. Eu não fiz essa conta, vocês façam aí para conferir, tá? Vai dar um número aqui. Soma todo mundo que é positivo. Soma todo mundo que é negativo, também vai dar um número. Certo? Junta todo mundo que tem o mesmo sinal. Aí você vai ficar com um número positivo e um número negativo. Deu sinais iguais? Somam-se os números, mantém o mesmo sinal. Né? Aqui não vai dar, vão dar sinais diferentes. Como vai dar um mais e um menos, você subtrai os números e mantém o sinal do maior em módulo. Eu fiz a conta aqui dava menos 54. Para não pular etapa, ou você joga tudo na calculadora, tá, pessoal? Joga tudo aí na calculadora, cuidado para não errar a ordem, escreve exatamente como tá aí, 288, 42, 30, menos 60, copia na calculadora igualzinho. Mas caso você erre fazendo desse jeito, eu vou fazer para vocês como é que ficaria aí, ó. Somando todos os positivos, vai dar 360. Somando todos os negativos, copia o sinal na calculadora, tá? Para não fazer besteira aí. Somando todos os negativos vai dar menos 414. Aí, ó, como você tem um menos, cuidado que aqui é menos, hein? O duro que subiu em cima do meu tracejado, não dá de jeito nenhum para ver que é menos. Menos 314. Aí você faz isso, você bate na calculadora. 360 menos 414. Perdão, vocês vão ver que vai dar menos 54, que foi o resultado que deu, tá? Depois eu faço um mais alinhado, esse aqui ficou torto. Eu acho que deu para entender a ideia geral, ficou torto. Mais importante, pessoal, que muita gente erra, é o seguinte, esse aqui mesmo, eu vou fazer ele mais alinhado. Você vai copiar as duas primeiras colunas sempre, então essa e essa, tá? Então vai ser, faz alinhadinho para não correr o risco de ficar feio ali, igual o meu, e aí ficar meio torto e você se confundir. Quem multiplica quem? Copiou? Copiou. Maravilha. Você vai pegar uma caneta de uma cor, nessa direção aqui, ó, é o mais. Nessa direção aqui é o mais. Então o primeiro que você tem nessa direção, um sozinho não dá, um e um não dá, né? Quem você pegaria aqui seria A. Igual a gente fez lá no 2 por 2, ó. Primeiro nessa diagonal do meu determinante, né, da minha matriz, depois nessa diagonal. Repara que eu segui essa ordem, ó. 3 e 6, depois o 1 e 4. 9, 4 e 8, e todo mundo que está alinhado com ele. Depois os 5, 4 e 3, e todo mundo que está alinhado com ele. Então a lógica é essa, ó. Ó o 3 e 6, a direção do 3 e 6. A direção aqui são esses 3 A's aqui, e todo mundo que está alinhado com ele. O que você vai fazer depois, o negativo, ó, é essa diagonal aqui, e todo mundo que está alinhado com ele, tá? Faz bem alinhadinho aí, porque o meu, ó, repara como ficou feio, como quando fica feio, dificulta a visualização. Mas vamos manter assim, pelo menos até o fim. A vezes A vezes A, vai dar nessa principal. A vezes A vezes A. Copia assim, tá? Aqui, ó, aí todos os paralelos a ele. 1 e 1 não dá, 1 e 1 não dá, 1 e 1 não dá, né? Quer dizer, 2 uns não rola, 1 sozinho também não, é sempre quando tem 3. 2 também não, 1 também não. Ó, quando tem 3 você vai pegar então aqui e o que você copiou ali fora. Vai dar 1 vezes 1 vezes 1. E idem aqui, ó, o que tem 3 vai ser esse aqui. 1 vezes 1 vezes 1, tá?
Agora o negativo. É essa diagonal e todo mundo que está alinhada com ele. 1 vezes A vezes 1. Põe o sinal de menos para você não esquecer que troca o sinal. O próximo que tem 3 para pegar e que está paralelo é esse. Vai ser, lembra de trocar o sinal. A vezes 1 vezes 1. E finalmente o último que tem 3, esse aqui. Menos 1 vezes 1 vezes A. Pessoal, o pessoal errou muito num exercício parecido com esse que eu fiz o ano passado. Quando você tem A vezes A vezes A, teve muita gente que colocou só A aqui. Não, pessoal, quando você tem uma coisa multiplicando por ela mesmo 3 vezes, é A ao cubo. É isso que significa cubo. Se fosse só A vezes A, seria A ao quadrado. Como é A vezes A vezes A, é A ao cubo. Se fossem 4, A vezes A vezes A vezes A, seria A à quarta, tá? Então o primeiro número que aparece aí nesse determinante do A vezes A é o A ao cubo. Mais 1 vezes 1 vezes 1 é 1 mesmo. 1 vezes 1 vezes 1 é 1 mesmo. Agora é a turma do troca o sinal, hein? Ó, presta atenção agora. 1 vezes A vezes A. É A vezes 1 continua A, mas como troca o sinal, teria dado A positivo, né? 1 vezes A vezes 1 teria dado A positivo, trocou o sinal A negativo. Mesma coisa aqui, ó. A vezes 1 vezes 1 continua sendo A, mas troca o sinal, seria A positivo, mas como é da turma do troca o sinal, dá A negativo. É a mesma coisa aqui, ó. 1 vezes A dá A positivo, mas como é da turma do troca o sinal, então dá menos A. Aí o que você faz, gente? Soma todo mundo que tiver a mesma parte literal, ou seja, que tem a mesma letra. A ao cubo, você tem que enxergar ela como uma letra diferente do A sozinho. O que a galera fez muito também no ano passado foi somar esse A ao cubo com o que é daqui. Calma! O A ao cubo não tem o que fazer, ele fica sozinho, como se ele fosse uma letra diferente do A. 1 mais 1, 2. Aí eu tenho 3 A's para somar, ó. Pessoal, se fosse positivo, A mais A seria 3 vezes A, certo? Isso eu acho que vocês entendem. A mais A, 2A, 2A mais 1A, 3A. Como os 3 são negativos, você está fazendo uma soma algébrica aí de 3 negativos. Então você soma os 3, 1, 2, 3, e mantém o sinal. Como eles são negativos, ó, é menos 3A. Menos 1 com menos 1, se não tivesse o A, seria menos 2. Menos 2 com mais com outro menos 1, né? Porque pensa que não tem o A. Aqui é como se tiver... Pensa como se não tem o A, não. Vamos pensar assim, ó. Toda letra que não tem número é como se não tivesse, se tivesse um número 1. A gente não escreve porque não é elegante. Então, ó, menos 1 com menos 1, menos 2. Copia a parte literal. Menos 2 com menos 1, menos 3. Copia a parte literal. Entenderam essa ideia? Mas a gente não escreve nada disso. Como eu falei, colocar esse menos 1 na frente aí não é elegante. Menos A, menos A, menos A, somou os 3 são negativos, mantém o mesmo sinal, que é o sinal de menos. E deixa assim, deixa separado assim. Não tem o que fazer além disso, tá? Veja como é que são os resultados. O que só tem número, dá um número, tanto esse primeiro deu um número, como esse segundo deu um número, e o que tem letra, vai ter lugares que você não vai poder mexer na letra, tá? 2 por 2 é só ir com 2 canetas, multiplica numa direção, não troca o sinal, multiplica na outra, troca. 3 por 3 vão ser as mesmas direções, do não troca o sinal e do troca o sinal, mas para dar aí o trio que você vai ter que multiplicar em cada número que você vai achar da sua soma final, você vai ter que copiar as 2 primeiras colunas aqui na frente, tá? Aí, pessoal, já deu 18 minutos, mas acho que eu vou pôr esse vídeo no YouTube, porque senão ele está muito grande. Eu vou ensinar uma técnica que você, do 3 por 3, que você não precisa copiar. Se você já achou complicado assim, para o vídeo aqui, desencana, tenta fazer o que eu dei na tarefa, daquele jeito, né, que eu acabei de resolver ali, não conseguiu, me procura. Agora, se você achou tranquilo aquele lá, mas achou pouco prático, você queria um pouco mais rápido, aí esse final do vídeo é para você. Para você, só para quem fica aqui, só se você entendeu bem até aquela parte. Se você não entendeu bem até aquela parte, desencana desse final, tá? Desencana desse final e treina daquele jeito. Faz a tarefa daquele jeito, copiando as 2 colunas na frente. Você vem aqui, copia 9, 7, 6, 4, 3, 1 e repete aquele procedimento. Assiste o vídeo de novo até você entender. Quem já entendeu aquilo, mas achou muito trabalhoso, fica aqui porque tem um jeito mais rápido. Não é mais fácil, é mais rápido, tá? Ó, caneta azul, valores que não trocam o sinal, né? O sentido é esse aqui, 9, 4 e 8. Você sempre vai começar da diagonal do meio. Pode ver que a gente fez isso nos 3 aqui, ó. Comecei da diagonal, no 2 por 2 só tem ele.
Comecei da diagonal e peguei os paralelos a ele. Depois eu fui para negativa, no 2 por 2 só tem um negativo. No outro, no 3 por 3 tem o da diagonal negativa, negativa que troca o sinal, né? E os outros dois paralelos a ela. Aí, pessoal, tem um modo mais rápido de você fazer isso sem precisar copiar. Não fica tanta rabisqueira, tá? Mesmo que você achou aquilo difícil, tá aqui até ainda, tenta entender, às vezes você vai achar mais fácil, tá? Ó, e com o tempo, com valores mais amigáveis, esse aqui não dá, eu já fiz um mais difícil mesmo para poder jogar na calculadora e tal. Aqui é o que não troca o sinal. Primeiro, 9 vezes 4 vezes 8. Qual que é o segundo que não troca o sinal? Tanto faz, você pode vir no 7 aqui, no 7 e 2, vai ficar faltando um terceiro. Vai ficar faltando um terceiro. O terceiro nunca é o que está perto dele, é sempre o que está mais longe. Então, ó, vai ficar o outro valor aqui, não tem como eu referenciar de onde que eu tirei, mas vocês estão vendo e acompanhando no vídeo. Tá vendo? Primeiro eu fiz a diagonal. Aí eu fui no que tinha 2, numa diagonal que tinha 2. Eu fui no 7 e 2. Quem que é o terceiro? Você sempre, no 3 por 3 você sempre vai multiplicar 3. O terceiro é o que não está perto. O 5 está perto do 7 e 2. Então não é ele que multiplica, é o 3. A mesma coisa se eu fosse no 6 e no 1. O terceiro não é o que está perto dele, é o 5. Então 6 vezes 1 vezes 5. Acabou a parte positiva, já copia eles aqui, ó. Já copia eles aqui. 9 vezes 4 vezes 8 é 288. 7 vezes 2 vezes 3, 42. 6 vezes 5, 30. Copiei os positivos. Negativo, mesma lógica, ó. Você começa na diagonal aqui, vai dar 5 vezes 4 vezes 3, depois põe o menos para você não esquecer que troca o sinal, e aí você vai fazer as paralelas. Eu posso vir começar, por exemplo, no 6 e no 7, ou posso começar no 1 e no 2. Comecei no 1 e no 2. Quem vai ser o terceiro que eu vou multiplicar? Não é o que está perto, não é o 8, é o 9. Então, ó, aqui vai ser menos 1 vezes 2 vezes 9. Tá? E o último que você vai ter vai ser, que você não fez ainda, seguindo a paralela dessa diagonal aqui dos negativos, ou seja, do que troca o sinal, 6 vezes 7, o que está longe dele é o 8. Então, menos 6 vezes 7 vezes 8. Copia ali também, já resolvendo as contas, né? Os 3 negativos vão ser 1 vezes 2 vezes 9, menos 18. 5 vezes 4 vezes 3, pode fazer na calculadora aí, menos 60. E 7 vezes 8 vezes 6, menos 336. É isso aí, pessoal. É isso aí mesmo. Deixa eu dar uma olhada aqui nos negativos. É isso aí mesmo. E nos positivos também. É isso aí mesmo, tá? Tem esse outro jeito de fazer. Você pode, só conferindo, né? Ver se eu não errei conta nenhuma. Só conferindo. O importante, seja copiando as duas primeiras colunas ou não, na resolução desse tipo de exercício, 9, 7, 5, 6, 4, 2, 3, 1, 8. Copiando a segunda coluna, ou se você gostou desse outro jeito, o importante é você não perder a lógica de ir nessa diagonal primeiro e lembrar que ela aqui não troca o sinal, tanto ela quanto as paralelas a ela. Faça você aqui, ó, 2 e 7 o que está longe, 6 e 1 o que está longe, né? E depois você começar a parte dos que trocam o sinal por essa diagonal aqui, ó. 3 vezes 4 vezes 5, troca o sinal, independente se você vai copiar não, 2 e 1 e o que está longe, se você não for copiar, 7 e 6 e o que está longe, tá? Então, fazendo sem copiar, quando você for pegar as paralelas, você pega 2 e o que está mais longe possível dele, certo? Essa é a técnica sem copiar. Copiando, pessoal, faz mais alinhadinho aqui que o meu, para você não ter dúvida. Ó, uma diagonal com 3, outra diagonal... não vai aparecer depois no vídeo o meu cursor. Uma diagonal com 3, outra diagonal com 3, outra diagonal com 3. Aqui o meu ficou meio torto, mas mesmo assim deu para ver, né? Então aí você vai na negativa, uma com 3, a próxima com 3, a próxima com 3, tá? E qualquer dúvida, vocês vão me perguntando, me chamem no WhatsApp, espero que tenha esclarecido. Se você gostou desse final, maravilha, assiste de novo, treina ele, tenta resolver assim da tarefa. Se você não gostou, volta o vídeo e assiste daquele primeiro jeito, copiando as colunas, tá? Que ele é mais trabalhoso, mas ele é mais fácil de entender. Esse aqui é mais chatinho de entender, mas depois que você entende é mais fácil, ainda mais se você consegue pular essa etapa aqui, ó, e fazer as multiplicações todas de cabeça e já escrevendo elas aqui. Para números mais amigáveis, se eu não me engano da tarefa isso é bem possível, tá bom?